Paz do Senhor, nesta quarta aula acerca de Satanás, o principal líder da esquerda universal e seus seguidores, vamos observar alguma coisa aí acerca do reinado de Abimeleque, que foi um dos filhos de Gideão, na época dos juízes. Agora, antes vamos ler como base aqui, para essa meditação, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É claro que Jesus aqui se refere sobre a escravidão espiritual, a escravidão do pecado, né? Então, pessoa que é escrava do pecado, ela não é livre. Mas sabemos que no nosso mundo atual, né, o comunismo quer dominar o mundo. E sabemos o que acontece hoje nos países comunistas. Veja a situação da China. Alguém vai pregar a palavra de Deus hoje na China, para ver o que é que acontece? Alguém vai pregar a palavra de Deus em Cuba, né, para ver o que é que acontece? Ou na Coreia do Norte. Então, veja que nós aqui no Brasil, tradicionalmente, nós somos cristãos. É um país cristão. E o comunismo é contra o cristianismo, né? Eles não têm Deus como o seu Deus, né? Então, é por isso que um cristão hoje, um seguidor de Cristo, não deve votar em alguém que pertence a um partido de esquerda, né? Porque vai estar apoiando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Veja, a Argentina, que o Bolsonaro advertiu para não votar no elemento de esquerda lá, o povo não ouviu, votou, e olha, aprovaram agora o aborto, né? E quantas coisas horríveis estão acontecendo lá na Argentina. A Argentina está se tornando uma segunda Venezuela aqui na América do Sul. Você não gostaria que o Brasil se tornasse uma Argentina ou uma Venezuela, né? Então você deve abrir os olhos. Hoje em dia é um milagre a gente ter esse nosso atual presidente aí, um homem temente a Deus, mas veja o que foi que a esquerda, antes de ele ser eleito, o que a esquerda comunista tentou fazer, tirar a vida dele. É um milagre ele escapar, né? Deus deu vida a ele, ele escapou, e hoje é o nosso presidente que teme a Deus, está fazendo tantas coisas boas pelo Brasil. Tem 3 ministros dele, isso nunca aconteceu, eu creio, que na história do Brasil, que são pastores, né? E ele agora, pretende, inclusive, próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, ser um pastor. Ele já prometeu isso na Igreja Assembleia de Deus do Belém, quando ele esteve lá no aniversário do pastor José Wellington, né? Veja que bênção, isso é uma grande bênção de Deus. Então, nós não devemos dar ouvidos aí a essa imprensa mentirosa que está com raiva dele, porque ele cortou a mamata aí, 1 bilhão e alguma coisa aí, cortou, que eles comiam o nosso dinheiro aí, ele cortou. Então eles estão loucos aí para tirar o nosso presidente do governo, né? Então, veja, vamos observar aqui algumas coisas acerca de Abimeleque, um dos filhos de Gideão, mas aqui vamos ver aqui que os israelitas desejosos, eu vou ler algumas coisas aqui que estão em um livro que eu escrevi em 2007, né? Desejosos de galardoar e aproveitar a boa liderança do herói vencedor dos midianitas, os israelitas ofereceram a Gideão e seus descendentes a posição de rei. Ao recusar, Gideão demonstrou humildade e fé. Juízes 8, 22 e 23. Porém, enquanto ele recusava a chefia de uma monarquia hereditária, Abimeleque teve ideias bem diferentes.
Então, por que ainda hoje muitos do caráter de Abimeleque conquistam cargos importantes no nosso país, né? E por quê? Porque os evangélicos, eles muitas vezes são tão simples, ou eu não sei o que acontece, porque a igreja evangélica hoje no Brasil, creio que já com mais de 50 milhões de evangélicos, só a Assembleia de Deus já tem 20 milhões ou mais, né? Então, cada estado tem aí tem condições de eleger um deputado federal, um estadual, vereadores, é só o povo se unir. Lamentavelmente, a direita é desunida, assim como os evangélicos, né? São desunidos aí, em uma época de eleição, eles dispersam os seus votos. Isso é falta de temor a Deus. Veja só, falta de temor a Deus, porque o cristão que teme a Deus, ele vai se unir aí, vai seguir a orientação do seu pastor. Isso é uma coisa séria. Uma coisa séria, não devemos brincar com isso não, é uma coisa seríssima, né? Você quer que o Brasil seja uma Venezuela ou uma Argentina? Então abra os olhos, né? É uma coisa seríssima, não devemos brincar com essas coisas. Então nós já temos condições de eleger aí pessoas para aí que pertençam a um partido de direita que apoia as coisas corretas, né? Temos condições, né? Então, mas enquanto o povo de Deus não fizer isso, então os aproveitadores, como Abimeleque, né? Gideão não quis, aí o Abimeleque, mais na frente, aproveitou um oportunista, assassino, matou os seus irmãos, que na parábola de Jotão ele é considerado um espinheiro aí, que se voltou contra o seu próprio povo e começou a assassinar. É o que o comunismo sabe fazer, é matar o povo. É o que a Bíblia diz, que Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Você sabia que o comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas? Não, são assassinos cruéis. Para eles matar uma pessoa e uma barata é a mesma coisa. Não temem a Deus. Quase mataram o nosso presidente aí, partido de esquerda, né? Um milagre ele escapar, né? Aquela facada terrível, um milagre, né? Então, os espinheiros estão aí. Enquanto a igreja for tão simples aí e não for prudente como as serpentes, então os espinheiros continuarão surgindo aí como Abimeleque. O Brasil está cheio de espinheiros aí. Veja lá no Congresso lá, quantos deputados que não aprovam aí, ou seja, não deixam os projetos do nosso presidente encaminhar. Lamentavelmente, né? Eles trabalham contra, né, a verdade, contra as coisas de Deus, são os espinheiros. Então o povo de Deus deve despertar, porque somos um país que 50 milhões ou mais de evangélicos, né? Temos condições de eleger cada estado 1 ou 2 deputados federais, estadual, vereadores e tal. Então, até quando nós vamos ser desunidos? A não unir os nossos votos em torno de um candidato, né? Até quando isso vai acontecer? A esquerda é organizada, ela se organiza e elege o seu candidato. Que Deus nos abençoe. Veja, fica aqui essa meditação da palavra de Deus acerca de Abimeleque, que além de matar esses 70 irmãos, com exceção aí de Jotão, ele matou outros israelitas, e centenas e centenas. E quando foi acabar com outro povo lá,
tocar fogo em uma torre lá, uma mulher jogou uma pedra e lascou a cabeça dele, né? E ele pereceu. Então veja, oremos a Deus, né? Temamos a Deus, oremos a Deus, mas sejamos prudentes como as serpentes na hora de votar, né? Eu, antes de votar aqui para prefeito e vereador, aonde eu estou, né, eu olhei os partidos das pessoas, né, se eram pessoas de bem ou não, que partidos eles pertenciam, né, eu e a minha esposa. Então devemos, irmãos, não devemos ser apenas simples, mas não ter a outra parte que diz prudentes como as serpentes. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que agrademos a Deus em tudo. Ora, alguém pode pensar, por que esse irmão está falando essas coisas agora, não sendo que não é época de eleição? É já uma preparação, devemos nos preparar, nos organizar aí com antecedência, né? Não é já na última hora e começar a conversar sobre isso. Tem gente que até na hora de votar não sabe em quem votar, pega aí um papel lá onde vai votar, vê o nome do candidato e vota. Por favor, então devemos alertar o nosso povo, né? Para que o povo seja sábio, o povo seja... nós somos o povo cujo Deus é sábio, cujo Deus tem nos dado entendimento para que não sejamos pessoas sem juízo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.